Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bom, gente, para nós é um prazer estar aqui com vocês no terceiro curso para atualização docente, que tem como tema esse ano a divulgação científica como recurso contra o negacionismo. E coube a nós, eu e Daniel, falarmos sobre a divulgação científica na era das redes sociais, o que os adolescentes têm a dizer sobre ciência. Eu sou a Cláudia. E eu sou o Daniel. Nós somos orientadora e orientando. O Dani está fazendo um mestrado comigo aqui na UFOP, no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, e a gente está envolvido com uma série de projetos, além daqueles em que ele está realizando o mestrado. E bom, a minha jornada na ciência começou ainda quando eu era adolescente, como vocês podem ver aí pelas essas fotos. Na verdade, enquanto ainda estava no ensino fundamental e prestes a entrar no ensino médio, estava ali no nono ano, eu tive a oportunidade de entrar como bolsista de iniciação científica a partir desse projeto BIC Júnior, em que eu fui inserido dentro desse universo da pesquisa, da ciência mesmo, e participando da condução e execução de um projeto de pesquisa que durou 4 anos. Então, foi de 2010 até 2014. E em 2013 eu pude participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu lá na Universidade Federal de Pernambuco, com o tema Ciência para o Novo Brasil, em que eu pude apresentar para a comunidade científica os resultados daquela pesquisa que eu participei ao longo daqueles anos. E toda essa experiência como iniciação científica foi um divisor de águas assim para mim, porque a partir daquele momento eu tive certeza de que uma carreira na ciência era aquilo que eu queria para mim. Então, concluindo o ensino médio, eu fui cursar Ciências Biológicas lá na Universidade Federal de Viçosa. Então, me formei na licenciatura e, a partir disso, voltei para Ouro Preto. Essa volta do Daniel se deu no momento em que eu ia fazer a defesa do meu memorial enquanto professora na UFOP. Essa foto foi tirada exatamente no dia da defesa e eu aproveitei para poder convidar o Dani para vir. E na visita dele, durante a celebração do memorial, eu convidei para ele poder voltar para Ouro Preto e vir fazer o mestrado aqui na UFOP. Então, com isso, em 2020, ele retornou, fez o processo seletivo para o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e ao longo do ano de 2021, a gente submeteu um projeto, de novo o BIC Júnior, porém dessa vez ele como co-orientador. E exatamente um projeto que prevê a inserção de adolescentes fazendo divulgação científica para adolescentes. Então, o motivo que está trazendo a gente aqui hoje nessa conversa com vocês é exatamente por causa da aprovação desse projeto. Então, quando o Ensina Biotech nos convidou, foi porque durante o processo seletivo na PROP, a gente teve a felicidade de aprovar um projeto para falar de ciência para adolescente, por adolescente. Atualmente é impossível falar em ciência, pensar em ciência sem lembrar da Agenda 2030, que prevê diversos objetivos para transformar o nosso mundo. Ela traz um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. E pensando em educação, pensando em futuro, lembrando que cada um de vocês ou está atualmente lecionando para o ensino médio e fundamental ou pretende fazer isso, é importante que a gente lembre o conceito de sociedade 5.0, que é aquela sociedade em que a gente espera que todos nós possamos nos beneficiar da tecnologia para alcançar um avanço econômico e para resolver os problemas do nosso dia a dia, ou seja, alcançar os objetivos previstos na Agenda 2030 se torna mais fácil se a gente puder aplicar a tecnologia para o bem, usar a tecnologia para o bem. Considerando, portanto, que a gente está falando de educação, a gente está falando de ciência, é importante a gente pensar qual que é o futuro da aprendizagem. O que cada um de nós, o que cada um de vocês espera para o futuro da educação?
E nós acreditamos que essa educação do futuro, ela está muito pautada na educação de jovens para que eles se tornem protagonistas de sua vida, para que eles sejam capazes de unir a tecnologia à inteligência social e emocional e com isso eles possam criar soluções impactantes para a sociedade ou para as comunidades em que eles estão inseridos. E isso, na verdade, traz para a gente um conceito de educação empreendedora, daquela educação que é fundamental para que a gente consiga alcançar os objetivos previstos na Agenda 2030. No entanto, quando a gente pensa em ciência, é muito importante fazer esse recorte e entender como é que o mundo, como um todo, pode se beneficiar desses produtos científicos e tecnológicos. E hoje em dia existe uma situação muito complicada porque 95% da ciência produzida é gerada nos países que abrigam apenas 20% da população mundial. Então, a maior parte da população mundial, 80%, não corresponde a esses 5% da ciência produzida nesses países. Então, essa distribuição desigual desses produtos científicos e tecnológicos acaba aumentando as disparidades entre os países ricos e os países em desenvolvimento e, além disso, também acentua as dificuldades sociais e econômicas no plano nacional e internacional. E então, para que os benefícios da ciência possam realmente ser plenamente difundidos e chegar até as pessoas, existe a necessidade da aproximação da população com o próprio processo de construção do conhecimento científico, da sua constante reconstrução e também desses resultados. E a partir dessa aproximação vai se tornar mais possível que a ciência passe a desempenhar o seu papel de transformação social, econômica e ambiental, que são pautas urgentes para a humanidade hoje como um todo. E especialmente essa aproximação ela é importante, levando-se em consideração esse fenômeno atual que é das fake news, em que esses rumores acabam sendo disparados em massa e começam a promover o descrédito até mesmo da ciência através da difusão de mentiras que podem incitar a população a comportamentos e hábitos e ideias que são prejudiciais à própria população, com distorção da própria verdade, distorção das evidências científicas, o que pode acabar levando a uma situação caótica na sociedade e deixando as pessoas cada vez mais confusas sobre aquilo que realmente é verdade e aquilo que é mentira. Então, nesse cenário, o papel da divulgação científica ela acaba sendo muito importante para contornar essa situação caótica que as fake news pode instaurar na sociedade como um todo. No entanto, apesar aí do grande avanço científico, o grande avanço tecnológico, até mesmo essa era da informação, né, que existe muita informação, as pessoas hoje em dia têm um acesso, na maioria, né, a um grande volume de informações, a popularização da ciência ela ainda é bastante insuficiente e acaba sendo de difícil acesso para a maior parte das pessoas, especialmente por conta da linguagem, muitas vezes ela é produzida em outro idioma, ela é publicada em jornais pagos, usa termos muito técnicos que a população em geral não consegue compreender, e dessa forma o conhecimento científico e tecnológico raramente chega de maneira compreensível às pessoas e principalmente aos mais jovens. E essa dificuldade de acesso acaba fazendo a manutenção elitista desse conhecimento, deixando cada vez mais restritos dentro dos próprios grupos, ali dentro das universidades, dentro dos cientistas, dentro das pessoas com maior poder aquisitivo, e as pessoas que precisavam mais dessa informação, que poderiam aplicar no seu dia a dia, nas suas realidades subjetivas, acabam ficando de fora dos benefícios dessa ciência.
Mas quando a gente vai pensar na relação entre a juventude e a ciência, em primeiro lugar é importante buscar compreender qual é essa imagem mental, qual é a compreensão que se tem do que é a ciência e o que é o cientista. Então, o que os estudos, as análises têm demonstrado é que a imagem do cientista como um personagem masculino aparece de forma persistente na avaliação e na percepção tanto de meninos quanto de meninas. E essa visão acaba reforçando esse estereótipo e é refletido muitas vezes num baixo interesse das meninas em seguir essa carreira científica. Especialmente porque a construção cultural do cientista muitas vezes pode afastar a possibilidade, o sonho de se tornar um cientista da maior parte das pessoas, porque as concepções que os adolescentes têm do que é o cientista na vida real acabam se baseando principalmente nas imagens dos filmes, dos livros, das representações simbólicas que eles têm acesso a partir da mídia. E numa análise que foi feita a partir de 60 filmes, eles observaram que existe ali a construção de um estereótipo desse cientista e que muitas vezes a associação desse personagem, dessa figura da ciência, com alguém com uma inteligência acima da média, pode acabar afastando esses adolescentes do interesse pela carreira científica, porque torna isso um campo bastante inacessível, né? Você precisa ter um dom, você precisa nascer com uma inteligência acima da média, você precisa ser um cientista aí meio maluco para realmente seguir uma carreira na ciência, sendo que na verdade não é bem assim. E quando passamos a fazer essa análise por gênero da construção cultural dessa imagem do cientista, a maior parte das vezes, quando se pensa e quando se até mesmo pode pesquisar no Google e as imagens que você consegue retornar, né, o retorno da busca, reforça muitas vezes esse estereótipo do cientista, então, como esse personagem masculino, com idade avançada ali ou de meia idade, que veste esse jaleco branco, usam óculos, tem um cabelo bagunçado, ele trabalha sozinho em um laboratório realizando ali experimentos perigosos. Enquanto a representação da cientista, ela é bastante diferente, justamente porque ela não reforça esse estereótipo de cientista maluco, mas há uma ênfase nesses filmes, nessa representação cultural, na construção da imagem midiática, simbólica do papel da cientista, em que seus atributos físicos aparecem muito mais. Então, nessa análise dos filmes que foi feita, eles observaram que quando existia alguma cientista nesse filme, elas eram bonitas, jovens, com um corpo atlético, vestindo essas roupas provocativas, e elas normalmente se encontravam numa posição subordinada aos homens. Então é muito importante a gente entender qual é essa representação cultural e como ela está impactando na mente dos jovens, dos adolescentes, porque isso determina e pode influenciar fortemente nas motivações que esses adolescentes podem ter em seguir a carreira científica. Se nós considerarmos as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, ainda 2011, o ensino médio ele deve propiciar aos adolescentes, jovens e adultos condições de inclusão social, acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho, de modo a superar as condições de desigualdade existentes e reconhecer os jovens como participantes ativos das sociedades nas quais estão inseridos, sociedades essas também tão dinâmicas e diversas. Quando a gente lê isso, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que no papel está tudo muito claro, muito bonito. Mas quando a gente vai ver de verdade como é que as coisas estão acontecendo, é aí que a gente fica preocupado, é aí que a gente fica assustado. E é com base nisso que a gente precisa realmente pensar em todas as questões relacionadas à divulgação científica entre os adolescentes. E quando a gente busca por essas informações, a gente descobre que no ano de 2019 foi feita uma grande pesquisa nacional envolvendo indivíduos entre 15 e 75 anos de idade.
Além dessa pesquisa ampla, também foi realizada uma pesquisa com jovens brasileiros entre 15 e 24 anos, mensurando pela primeira vez o acesso ao conhecimento científico, a desinformação e a percepção desses adolescentes sobre fake news. O que será que eles pensam sobre ciência? Então, o tema dessa pesquisa foi exatamente esse. Quando perguntados sobre com quem eles conversam sobre ciência e tecnologia, os adolescentes responderam coisas muito importantes, porque os dois primeiros mais citados, em primeiro lugar, foram os professores. Então, agora a gente consegue ver que existe essa associação entre ciência e os professores das disciplinas de ciência e também das disciplinas de química e física. Então, a gente vê o papel desse profissional na inserção, na compreensão dessa ciência. E, em segundo lugar, os próprios amigos. Então, a gente vê aí um potencial dessa divulgação científica, porque além dos professores, os alunos, os adolescentes também conversam sobre ciência entre si mesmos. Em seguida, com alguns parentes, os pais, as mães não responderam. Então, a gente vê esse papel protagonista que o professor tem na compreensão, na construção do que os adolescentes pensam sobre a ciência. Mas um resultado muito interessante foi que a maioria, isto é, 67% dos adolescentes que responderam e participaram dessa pesquisa, disseram que têm muito interesse em ciência e tecnologia. E quando eles foram perguntados para dizer quais os assuntos eles têm mais interesse, as respostas mais frequentes foram meio ambiente, medicina e saúde. Seguido pela religião, seguido de ciência e tecnologia. Então, a gente já consegue ver uma certa percepção em que meio ambiente, medicina e saúde muitas vezes não são compreendidos como dentro de ciência e tecnologia. Esportes, arte, cultura e política também são coisas desmembradas, sendo que existe muita ciência no esporte também, existe muita técnica por trás das artes. Então, a gente consegue ver que muitas vezes a associação entre ciência fica restrita apenas às disciplinas de ciências exatas e biológicas, digamos assim, né? A disciplina de ciências, química e física, mas que essa percepção da ciência pode ir muito mais além. No entanto, quando perguntados, agora não somente os adolescentes, mas a população como um todo, pedindo, né, quando eles perguntaram o nome de algum cientista brasileiro importante, a maior parte deles não sabia dizer. Aí 90% não lembrava, não sabia. E alguns nomes, né, como Oswaldo Cruz, o Marcos Ponte, que inclusive é o atual ministro, e alguns desses nomes antigos acabam aparecendo, mas cientistas atuais brasileiros acabam que não sabem, não souberam responder. E quando foram perguntados sobre o nome de alguma instituição que faz pesquisa no país, mais uma vez, a maioria não sabia dizer o nome de uma instituição que fazia pesquisa, mesmo quando essa pergunta foi realizada até mesmo para alunos da graduação. Então, a gente vê a importância não somente do conteúdo em si, que precisa ter essa divulgação, mas a divulgação das próprias instituições científicas e criação desses referenciais de cientistas também. O papel do cientista no sentido de inspirar essa juventude, de motivar e de ser um referencial para essas pessoas que estão ali começando a trilhar a vida adulta. Então, a defesa das instituições de pesquisa no país, a defesa, a divulgação das pesquisas que são realizadas aqui no território nacional, e levando-se em consideração até mesmo esses interesses que os adolescentes têm por meio ambiente, por medicina, por saúde, pelos esportes, pela ciência e tecnologia como um todo, se torna uma informação muito importante para todos nós, enquanto professores, enquanto cidadãos, possamos estimular e criar as condições propícias para que essa divulgação científica aconteça e ela alcance as populações mais jovens como um todo.
Além disso, tem se observado, né, que nos últimos anos tem havido um aumento no número de usuários das redes sociais. E nesse sentido, as redes sociais podem então se tornar uma importante ferramenta dessa divulgação científica, porque acaba que as redes sociais elas representam esse portal digital com um acesso mais frequente para a obtenção de informações. E os adolescentes, quando foram perguntados quais, né, eram as fontes, né, qual era esse acesso mais frequente, como que eles obtinham essas informações, eles respondiam que vinham de programas na TV e online. E quando perguntavam, né, quais desses meios online eles utilizavam para buscar essas informações, as redes sociais foram os meios online mais citados nessa busca de informações. Então a gente pode ver aí esse potencial que as redes têm de servir como esse instrumento para a divulgação científica. E quando aprofundamos na busca da opinião dos jovens sobre a ciência e tentamos organizar essa opinião considerando pontos positivos sobre ciência e tecnologia e pontos negativos sobre ciência e tecnologia, nós podemos observar que 70% considera que a ciência e a tecnologia traz benefícios para a humanidade, mas um percentual em torno de 16% considera que a ciência traz muitos riscos para a humanidade. Então há uma disparidade em como que eles emitem, qual é a opinião que eles têm sobre essas questões. Da mesma forma, um percentual elevado considera que a ciência e a tecnologia está tornando nossas vidas mais confortáveis, que a ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e a fome no mundo como pontos positivos, enquanto uma outra parcela considera que os cientistas exageram sobre os efeitos das mudanças climáticas e que se a ciência não existisse, o meu dia a dia não mudaria muita coisa. Então, assim, é uma opinião bastante particular e bastante preocupante quando a gente pensa que sem ciência ou com ciência, nosso dia a dia estaria mais ou menos a mesma coisa. Então, isso nos preocupa bastante. E quando foi perguntado a eles o que eles achavam dos cientistas, eles acham que nós cientistas temos poucos amigos, que a gente passa muito tempo sozinho, que em geral a gente evita festa e evita a vida social, que a gente pensa muito nas nossas famílias, que a gente é organizado, que a gente aprende rapidamente coisas novas e que a gente é criativo. Eu diria que pensando já comigo mesma, em mim como cientista, algumas dessas questões sim são verdadeiras e outras não. É perfeitamente possível que a gente tenha um leque de amizades gigantesco, principalmente no mundo em que a gente está inserido dentro da universidade, junto aos nossos estudantes, junto às pessoas que também estão buscando pela ciência, mas também é perfeitamente possível que a gente mantenha um conjunto de pessoas completamente alheia a tudo aquilo que a gente é enquanto profissional, assim como acontece com qualquer outra profissão. Então, é uma visão um pouco deturpada do que de fato acontece. E quando se tentou levantar quais são as principais dúvidas dos jovens, algumas dessas dúvidas também são muito preocupantes. 60% dos jovens não sabe que antibiótico não combate vírus. 25% acreditam que vacinar crianças pode ser muito perigoso e na atual conjuntura que estamos vivendo diante da pandemia, uma informação como essa é uma informação extremamente preocupante. 40% desses jovens não concordam que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e que descendem de animais. Então, são informações básicas, são informações que estão no dia a dia de todos os estudantes e seus professores de ciências nas escolas, desde a mais tenra idade até quando a gente chega na universidade, e, no entanto, são dúvidas que estão instaladas. E essas questões todas fazem com que a gente pare para pensar em como que a gente pode intervir diante de uma situação como essa.
Vejam bem, é importante a gente frisar que todos esses dados que a gente trouxe para vocês são dados do ano de 2019. Essa pesquisa ela foi realizada em 2019. De 2019 para cá, a gente está vivendo esse momento pandemia, 2020, 2021, onde nossas crianças, nossos adolescentes estão em casa. Eu tenho uma filha com 12 anos de idade e uma com 18 anos de idade, ambas 2 anos praticamente dentro de casa. E o que a gente tem visto na internet em relação às fake news, em relação às informações, às mídias sociais às quais eles estão sujeitos, tudo isso nos faz pensar em como é que a gente pode tentar contribuir nesse universo. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode tentar fazer com que essa situação seja menos grave do que ela está se mostrando no momento? E nesse sentido, existe uma oportunidade muito bacana de inserção desses adolescentes na ciência, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nessa modalidade de ensino médio. Então, nesse programa, um aluno do ensino médio ele tem a oportunidade de receber uma orientação e participar de um projeto de pesquisa dentro da universidade, recebendo por isso com uma carga horária mais viável dentro das suas atribuições, em que esse adolescente ele vai poder então ser inserido dentro desse universo e começar a desenvolver esse pensamento científico. E a partir disso foi quando submetemos esse projeto, que está intitulado Estratégias para a Divulgação Científica em Redes Sociais, e foi dessa forma como encontramos a Manuela Coelho. Ela é aluna do IFMG Campus Ouro Preto e atualmente ela é a nossa bolsista do PIBIC Ensino Médio. E nesse projeto, a ideia é que haja, então, a divulgação científica das atividades de pesquisa, ensino, extensão e inovação tecnológica dos laboratórios e dos projetos do grupo de pesquisa. Então, a gente vê 2 pilares importantes, que é a divulgação dos produtos científicos e tecnológicos e também a divulgação das instituições de pesquisa, né? A divulgação de quais atividades a Universidade Federal de Ouro Preto está executando e alguns desses projetos, né? Como o projeto AMBA, Desafios e Ações em Saúde da Mulher, as pesquisas realizadas no Laboratório de Imunopatologia, inovações tecnológicas como essa base de dados que é o Centro de Reconhecimento e Inspeção de Células, que ali extrapola e desenvolve novas ferramentas computacionais para uma melhor compreensão da morfologia celular, mas também alguns projetos, como o projeto POC, que visa aí trazer uma reflexão, uma conversa sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, um acolhimento dessa população, pensando em diversidade de gênero e de orientação sexual, mas também o Cuida Idoso, que visa aí buscar ferramentas e estratégias que beneficiem a população mais velha. E para realizar isso, haverá então essa formação e capacitação científica para fazer essa divulgação, porque é muito importante, porque um dos problemas da divulgação científica hoje é justamente a distorção desses resultados, como eles aparecem nos grandes veículos de informação. Então, às vezes, o jornalista, por não ter uma formação científica, pode acabar escolhendo ali algumas palavras que não refletem exatamente quais as evidências que a ciência apresenta. Então, é muito importante haver essa capacitação e essa formação, mas principalmente a criação desses conteúdos a partir dessa autonomia desse adolescente numa linguagem acessível para outros jovens por meio das redes sociais. Então, para a gente entender melhor como é que haverá, né, no nosso projeto a inserção desse adolescente na construção desse projeto da divulgação científica, em primeiro lugar, haverá essa familiarização. Então, a Manuela, ela
entrando em contato com alunos da graduação, da pós-graduação, né, do mestrado, doutorado, do pós-doutorado, a equipe técnica do laboratório, os professores. Vai começar então a ser uma oportunidade de refazer, de reconstruir esse imaginário social, esse imaginário cultural do cientista, de que o cientista ele não trabalha sozinho. A pesquisa ela é feita em equipe, a gente conta com diversos profissionais em diferentes níveis para essa execução. Então, a inserção desse adolescente que está acostumado apenas aos moldes do ensino fundamental, do ensino básico, sendo inserido então dentro desse outro universo com diferentes níveis. E a partir dessa familiarização, então, haverá essa formação científica com a compreensão do método científico mesmo, o que realmente é a ciência, o que a ciência se propõe e o que a ciência não se propõe. Muitas pessoas têm uma imagem muito distorcida do que é a ciência, então essa formação científica, a compreensão do método é muito importante. A partir dessa formação, então, haverá essa capacitação em mídias digitais, em que a Manuela ela terá a oportunidade de desenvolver essas habilidades, porque a maior parte das pessoas usa os recursos básicos das redes sociais, mas existem diversas ferramentas, principalmente ali dentro do Instagram, dentro do Facebook, que podem promover essa divulgação científica. E a partir, então, dessa formação científica, dessa capacitação nas mídias sociais, ela, então, terá a autonomia de criar os conteúdos para as redes sociais, com as informações científicas que ela julgar interessante, porque é muito importante a gente compreender que as duas esferas entre aquilo que o adolescente pensa sobre ciência e aquilo que o adolescente informa sobre ciência. Então, é muito importante a gente fazer essa compreensão, ter essa compreensão dessas duas esferas entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele informa, porque muitas vezes o que para a gente é uma informação interessante, é uma informação relevante de ser divulgada, para os adolescentes ela pode ser dita de uma maneira diferente e, às vezes, muito provavelmente, esse adolescente ele vai ter outros interesses que muitas vezes na nossa cabeça de adulto pode escapar. Então, essa criação de conteúdos com autonomia a partir do bolsista é muito importante para a gente conseguir dar a voz a esses adolescentes sobre o que é que eles estão interessados em saber sobre a ciência. E a partir disso, a experiência de apresentação desses resultados, porque a comunicação dos resultados científicos, de quais as estratégias que funcionaram, como foi essa capacitação, essa formação científica, é muito importante para outras pessoas da comunidade acadêmica, da comunidade científica, conhecer e a gente conseguir cada vez mais aprimorar essa inserção desses adolescentes dentro da ciência como um todo. Considerando que cada um de vocês já está atuando junto aos adolescentes ou pretende atuar junto aos adolescentes em breve, é importante que nós tenhamos em mente que o aprendizado desses adolescentes, ele parte de alguns pressupostos, né? Então, conhecer cada um deles, saber quais são as deficiências que eles apresentam na sua formação anterior, por exemplo, e realizar uma avaliação diagnóstica que permita que cada um deles seja enxergado por cada um de vocês de forma individualizada, para que vocês possam conhecer a potencialidade de cada um deles. E qual o caminho para a gente poder alcançar esse objetivo? Como, no meio de tanto aluno sobre a nossa responsabilidade, a gente é capaz de tratá-los individualmente, cada um com as suas peculiaridades? Qual poderia ser o caminho para a gente alcançar isso? Bom, eu acredito que dos primeiros sentimentos que a gente precisa desenvolver nessa trajetória é a empatia. Sem empatia, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Enxergar a diversidade. Nós somos diversos, nossos alunos são diversos. O mundo atualmente pede pela diversidade. A gente precisa estar atento a isso. A reciprocidade. Eu considero essa palavra, esse sentimento, desenvolver
essa particularidade em relação aos nossos alunos é fundamental para que a gente possa chegar a cada um deles e principalmente saber onde é que a gente está e onde que a gente planeja chegar. E isso muito em relação a cada um dos nossos alunos. Será que eles sabem onde eles estão e onde eles desejam chegar? E a gente sabe onde a gente está e onde a gente deseja chegar? Então, é muito importante que no nosso dia a dia, junto aos nossos estudantes, a gente se atente para saber como é que foi a trajetória de cada um deles até aqui. Como é que está sendo nesse momento? Eles estão curtindo? Eles estão tirando proveito? E como que cada um deles imagina que vai ser ou que pode ser daqui para frente? Se a gente consegue vislumbrar o dia de amanhã, se a gente consegue sonhar, se a gente consegue se enxergar lá na frente, talvez essa seja das maiores motivações para que a gente se esforce, para que a gente corra atrás, para que a gente consiga efetivamente alcançar esse lá na frente. Reconhecer o nosso ponto de partida, saber aonde a gente está, isso é muito importante. Ajudar os nossos alunos a enxergarem aonde eles estão, qual que é o ponto de partida deles e o que é importante ser realizado por cada um deles hoje para que eles possam alcançar um novo momento. Obviamente que se a gente sabe aonde a gente está, também é importante a gente saber aonde a gente quer chegar, ou pelo menos achar que sabe aonde a gente quer chegar. Partindo do pressuposto de que a gente imagina, de que a gente sonha, de que a gente vislumbra, essa mola propulsora pode nos ajudar a sair, a movimentar, a deslocar de um lugar para o outro. E talvez isso seja muito mais importante do que realmente saber aonde a gente quer chegar. Porque talvez a gente só vai conseguir ter uma noção clara disso naquele momento. E quando a gente chegou onde a gente achava que era o nosso lugar, a gente descobre que tem muito mais coisa pela frente ainda. Mas esse querer mais, buscar mais, se movimentar, vai fazer a gente sair do lugar, vai fazer a gente buscar. Agora, para que a gente possa buscar, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa sair de um lugar e chegar a outro, é importante que a gente saiba quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver. O que é importante a gente ter? Será que é só aquilo que está escrito que cada um de nós deve cumprir de conteúdo em cada momento? Será que cada estudante ele vai ter que aprender exatamente o mesmo que o outro? Será que a gente não pode prestar atenção nas habilidades naturais de uma determinada pessoa e incentivar e fazer com que ela possa, sim, aprender aquele conteúdo básico, mas já que ela tem uma habilidade, estabelecer melhor como crescer com essas habilidades, como evoluir com essas habilidades? O que é importante a gente aprender? Hoje, por exemplo, a gente está falando aqui de divulgação em mídias, em redes sociais, em diferentes mídias. A gente sabe que tem muita gente que tem uma habilidade natural para fazer isso. Será que essa não é uma profissão do futuro? Será que essa não é uma situação até mesmo do presente já? Será que a gente não pode pensar fora da caixinha e enxergar essas potencialidades e ajudar o nosso estudante a enxergar essas potencialidades também? Que às vezes aprender algo diferente vai ser muito útil lá na frente? Então, acho que é muito importante a gente considerar todas essas questões. E saber fundamentalmente se todo aprendizado deve ser igual para todo mundo. Será que todo aprendizado tem que ser igual? Será que todo mundo tem que saber fazer exatamente a mesma coisa? Ou será que a gente pode apostar numa situação diferente?
Será que a gente pode acreditar e ajudar os nossos estudantes a enxergarem essa situação diferente? Eu acredito que sim, eu acho que é papel nosso, enquanto orientador, enquanto professor, enquanto tutor dos nossos estudantes, estar ajudando a que cada um deles possa enxergar as suas potencialidades, possa se dedicar mais àquilo que ele considera mais importante, lembrando que a gente precisa desenvolver tantas outras habilidades. E não tem como a gente pensar dessa forma dentro da caixinha. É preciso que a gente aprenda a pensar fora da caixa. E mais do que isso, nesse momento que a gente está vivendo, com todas as adversidades que o nosso governo tem nos proporcionado, é muito importante que a gente enxergue qual é a caixinha que a gente está dentro dela e que a gente passe a pensar com muito cuidado em tudo isso que a gente está vivendo e em como que a gente deve se planejar, se organizar para poder tentar mudar essa realidade. Bom, pessoal, então era isso que a gente queria conversar com vocês. E para a gente poder finalizar, já que o nosso tema, divulgação científica como recurso contra o negacionismo, então tem 3 palavrinhas: ensinar, fazer ciência, que a gente pode pensar separado e pensar junto, né? Então, ensinar, fazer ciência e ensinar a fazer ciência. E lá no início da nossa apresentação, lá naquele congresso em 2013, que eu e o Dani tivemos a oportunidade de ir juntos, eu fiz uma foto lá com Paulo Freire. Eu acho que Paulo Freire é uma grande inspiração para cada um de nós. E acho que essa frase dele é extremamente pertinente nesse momento, com tudo que a gente falou, com tudo que a gente está vivendo. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. E parte do nosso projeto é exatamente isso. A gente quer conhecer o que a gente ainda não conhece e a gente quer comunicar isso da forma correta para que as pessoas possam conhecer também. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. A gente está à disposição, tem nossos e-mails, tem nossos contatos aí. Agradeço a todos a atenção e faço um convite a todos os professores aqui presentes que possamos cada vez mais resgatar a nossa própria curiosidade e promover essa divulgação científica no dia a dia, nas nossas aulas, trazendo quantas informações maravilhosas e interessantes existem por aí para despertar dentro desses próprios jovens e adolescentes a curiosidade por esse mundo vasto que é a ciência. Muito obrigado. Boa noite.